Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. É uma alegria grande estarmos mais uma vez aqui juntos com vocês e os nossos companheiros que compõem a Rádio Brasil Espírita, desfrutando desse momento tão significativo, tão expressivo para nós, que tanto tem contribuído para o nosso aprendizado, o nosso conhecimento de nós mesmos, não é? Uma tomada de consciência em relação à vida, porque procedendo os estudos, analisando e discutindo as questões que dizem respeito às nossas transformações e ao nosso comportamento íntimo, com certeza isso vai nos marcando e vai nos estimulando na vigilância em assumir uma nova conduta em relação às nossas ações no dia a dia. Então, realmente é uma oportunidade muito boa, já que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo a outros compromissos de ordem da própria sobrevivência material, nos restando pouco tempo para o que diz respeito à reflexão sobre a vida e nós mesmos. Hoje temos a grata satisfação de mais uma vez contarmos com a presença do nosso querido companheiro Milton Ramos, que sempre está aqui conosco, trazendo a sua experiência, o seu saber e disponibilizando a todos nós para o nosso aprendizado. E o tema hoje, muito interessante, é Jesus e a nossa evolução espiritual. Com certeza teremos muita coisa boa para ouvir, para debater, para discutir, e a sua participação é sempre interessante, já que ela nos proporciona um direcionamento das nossas falas, das nossas conversas, e as perguntas são sempre bem-vindas, tanto as perguntas quanto os questionamentos, as informações que você possa trazer, que com certeza muito engrandecerão a nós e aos nossos demais queridos ouvintes. Cumprimentamos então o nosso querido Milton, cumprimentamos também ao nosso querido amigo diretor Márcio Eduardo, que está sempre aqui solícito, sorridente, disponível, e como fazemos, iniciamos com a leitura de uma mensagem, e hoje a escolhida foi Acordemos. Preste atenção, né, na riqueza dessa mensagem, e aliás todas elas são muito ricas em ensinamento, em concisão, em substância, e essa de forma particular nos chama a atenção. Acordemos. É fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito. É fácil indicar as fraquezas dos semelhantes.
educar os filhos dos vizinhos e reprovar as dificuldades dos companheiros. É fácil corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas, enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior. Acordemos nossas energias mais profundas para que o ensino do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem proveito à nossa vida. O infortúnio maior é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. É a mensagem de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, é um extrato da mensagem retirada do livro Caridade. Então, infelizmente, esse fato acontece com a grande maioria de nós, que nos encontramos ainda adormecidos em relação à nossa própria essência, nos desconhecendo por completo e observando e muitas vezes até opinando sobre a vida alheia, dando muitas vezes sugestões, sem nos atentarmos para as nossas necessidades de transformação interior. Então, que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesse despertar para a realidade espiritual que todos nós devemos vivenciar. Bem, Milton, a palavra com você para suas considerações iniciais. Ok, boa tarde, amigos. Boa tarde, amigo Márcio. Boa tarde, Leone. Hoje é uma tarde agradável, né? Porque nós vamos falar de nós mesmos, sobre a perspectiva da lição, da mensagem do Cristo Jesus. Porque o tema é Jesus e a nossa evolução espiritual. Eu quero observar que quando nós falamos, geralmente, quando nós falamos em algumas áreas sobre a questão do espiritual, as pessoas entendem como se fosse uma coisa, eu diria assim, uma coisa zen, uma coisa muito voltada para uma prática diferente daquela da qual nós estamos acostumados a verificar. Mas quando nós falamos de espiritual, nós estamos falando das coisas do espírito. E as coisas do espírito são aquelas coisas que realmente nos tornam seres humanos. Porque como nós somos uma centelha divina que foi criada, né, pelo Pai, a sua imagem e a sua semelhança, nós temos uma meta a alcançar. E esta meta realmente, eu diria, a quase perfeição, já que perfeito só o Pai o é, né? Mas nós estamos trabalhando para isso. Então, a nossa evolução, a nossa caminhada é essa, é o nosso dia a dia, é a forma como nós nos comportamos. E nada mais legal do que nós termos uma referência. E a nossa referência justamente é Jesus, né? Jesus é que é o modelo e o guia da humanidade, como muito bem coloca uma resposta colocada pelos amigos espirituais a Allan Kardec, no momento em que Kardec perguntou aos seus orientadores qual era, né, o modelo, qual era o que eles colocaram, o que Deus tem colocado como referência para a humanidade. E aí veio a resposta, veio de Jesus. De Jesus, para nós começarmos a ter uma ideia, já que hoje nós estamos no ano 2014 e Jesus surgiu há muito tempo atrás, nós só podemos ter acesso a essas informações de Jesus, aos seus ensinamentos e às suas lições,
se nós nos debruçarmos sobre os 4 evangelhos oficiais. Pois é o que nós temos de história de Jesus, que são os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Quando nós começamos a estudar os evangelhos, dá uma sede de saber enorme, e também uma série de interrogações sobre a importância do evangelho de Jesus para a humanidade. Eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre isso, e eu encontrei, sabe, Leones, uma entrevista feita pelo nosso estimado Chico Xavier, quando em um momento o repórter perguntou para ele aquilo que eu queria saber. E a pergunta foi: qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E aí o Chico, na sua bondade, ele responde: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Veja que coisa extraordinária, né, Leone? Chico considerou, dá para observar muito bem, que ele considera isso como se fosse uma questão de sobrevivência. O sol, nós sobrevivemos por causa do sol, a nossa vida física. Nós só estamos vivos aqui, vida física, material, por causa do sol, porque o sol é quem gera calor, quem gera energia e provoca todas as transformações materiais, físicas que nós temos. E aí Chico coloca que só o Evangelho de Jesus é que é capaz de fazer as provocações, as modificações no nosso interior, no sentido de que nós tenhamos uma vida espiritual mais digna, mais condizente com o ser divino que todos nós somos, né? E eu fiquei maravilhado com essa afirmativa, da resposta feita pelo Chico. E no andar da carruagem dessa entrevista, lá para diante, o repórter volta a interrogar Chico, né? Até a provocá-lo, porque como ele considerou que o Evangelho de Jesus tem essa dimensão extraordinária de sobrevivência para a questão espiritual nossa, aí então o repórter quis saber também, e a doutrina espírita? Qual é a importância do Evangelho de Jesus na doutrina espírita? E aí vem a resposta do Chico, eu também achei extraordinária. Aí diz o Chico: o Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que eu tenho a fazer para melhorar-me. Veja que coisa extraordinária, né? Ou seja, Chico não considera, dizemos assim, Chico considera, né, a doutrina espírita como se fosse a operacionalização dos evangelhos de Jesus, como se fosse a prática diária do Evangelho de Jesus. E ele diz que foi através do olhar espírita que ele conseguiu entender a dimensão que ele teria para caminhar, para que ele pudesse caminhar na direção daquilo que é o que nós chamamos de espiritual, né? Quer dizer, qualquer coisa de extraordinária. De certa forma também, sabe, Leone, fechando essa observação, nós entendemos que sem essa visão espírita sem essa visão espírita, fica muito difícil de nós entendermos muitas passagens que estão colocadas nos evangelhos de Jesus. Ou seja, em termos espirituais, uma coisa está muito bem amarrada à outra. Por exemplo, nós encontramos no primeiro sermão, né, o primeiro sermão feito por Jesus, com certeza o mais importante de todos, que foi o Sermão da Montanha, onde tem a parte chamada das bem-aventuranças. Aí nas bem-aventuranças tem coisas que nos chamam a atenção e que nos diz: nossa, Jesus está falando de quê? Como, por exemplo, Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha o tempo do verbo, herdarão a terra. Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, serão. Veja o tempo de verbo.
E ele nos diz também, né, ele deixa para nós muito clara a mensagem de que as pessoas que estão passando por uma situação complicada, de constrangimento ou de menor valia agora, é que no futuro elas serão recompensadas. E a gente observa que todas as lições, todo o que Jesus falou, ele fala justamente de uma vida futura, demonstrando muito bem que nós temos uma caminhada evolutiva, porque de certa forma, como eu já li em algum momento, nós estamos pouco a pouco, paulatinamente, saindo do terreno do puramente material e caminhando na direção do puramente espiritual. Ou seja, nós estamos saindo do terreno do puramente instintivo e caminhando na direção do sentimento. Nós estamos abandonando pouco a pouco, né, tudo isso que é matéria, para nós nos dirigirmos para aquilo que realmente nós somos, porque nós somos seres espirituais. E nesse contexto de aprendizado nosso evolutivo, as lições de Jesus são de fundamental importância. E é preciso que nós nos debrucemos com vagar sobre ela, procurando entendê-la, porque, veja, meus amigos, Jesus falou há 2014 anos atrás. E Jesus referiu-se, ou falou, para pessoas que tinham uma cultura meio complicada, a cultura da época, né? Muito difícil, porque aquelas pessoas eram pessoas profundamente incultas, eram pessoas que tinham abandonado há pouco tempo, ou diria um regime organizacional, que eram as tribos. Eles saíram das famosas 12 tribos de Israel, né? E começaram a formar as primeiras cidades. Era pessoal inculto ainda, tanto a nível moral, como também a nível intelectual, né? Então Jesus tinha que adequar, inclusive, os seus ensinamentos à linguagem da época, para que aquelas pessoas entendessem o que era que Jesus estava colocando. Ou seja, hoje, na época de hoje, eu diria a era de Aquário, como dizem os espiritualistas, né? O terceiro milênio, né? E como dizemos nós, os espíritas, né? Início da era de regeneração, nós precisamos ter um olhar mais apropriado à nossa época sobre os ensinos de Jesus, que fala da nossa realidade espiritual. Muito bem, Milton. Nós também temos um entusiasmo muito grande pelos ensinamentos de Jesus, e muito embora ainda não os consigamos, ou não os consiga, eu pessoalmente, colocar em prática no dia a dia, né? Mas ainda assim lutando para alguma coisa ser possível vivenciar. E quando a gente olha, estende um olhar sobre aqueles que são para nós exemplos de vida, de dedicação a essa causa de amor, que é a causa proposta pelo Evangelho, a gente se empolga e fica muito mais desejoso, não é, dessa transformação, dessa melhoria. E eu tenho como uma referência muito grande para mim o nosso querido Chico Xavier. As palavras do Chico, elas cada dia me impressionam mais, não é? Quando eu ouço o Chico falar, é como se fosse um bálsamo para a alma, porque ele fala com tanta sabedoria, tanto amor, tanta serenidade, e coloca os ensinamentos, traduz os ensinamentos de Jesus de uma maneira tão clara, tão leve, tão suave, que nos deixa assim cada dia mais com vontade de uma maior compreensão, de adquirir uma maior compreensão e uma vivência mais próxima, mais íntima desses valores.
vivência essas, Milton, que nos convidam a uma transformação íntima de comportamento, de conduta, porque é isso efetivamente o que a doutrina espírita nos pede. A doutrina espírita, ela não exige nada de nós, ela apenas nos pede, nos solicita que a gente vivencie essa realidade do Evangelho, que nós, conforme você dizia, que muitas vezes nós nos referimos a esses ensinamentos de Jesus, ou quase sempre nos referimos a ele como sendo algo assim místico, algo para um futuro remoto, não é uma outra vida, mas no sentido transcendental, quando na realidade esses ensinamentos são maravilhosos para esse momento, porque é preciso que a gente plante, não é, Milton? É preciso que a gente plante, que a gente cuide, que regue, que faça desabrochar esses valores. Essa relação nossa com a espiritualidade é dessa forma. Não basta a nossa boa intenção, é preciso que a gente traduza essas boas intenções nossas em ação, né? em transformação. E só assim a gente consegue, a começar aos pouquinhos, colher os frutos da vivência dessa realidade. É por isso que eu acho que Jesus dizia, ele se referia sempre no futuro, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tenho que movimentar menos as mãos aqui para não atropelar tanto a mesa. Então, Jesus se refere sempre, como você evidenciou, sempre a um tempo futuro, porque não basta eu me declarar pacífico, não basta eu me declarar bom, não basta eu me declarar com o propósito de amar. É preciso que eu traduza isso em ação e que eu me transforme para poder gozar dessas benesses prometidas no Evangelho, que são leis naturais, são coisas divinas, né, que estão estabelecidas, né, digamos assim, na lei maior do Pai, a cada um segundo as suas obras, né, e digamos assim, um estímulo para que nós procuremos uma vivência no bem, no amor. Então isso é maravilhoso e, ao mesmo tempo, coloca as responsabilidades todas sobre nossas mãos, né, Milton? É verdade. Não ficamos de braços cruzados esperando que algo seja feito por nós. Nós nos lembramos tanto desse apelo que é constante na doutrina espírita. Olha, você é o construtor do seu dia, do seu amanhã, assim como você está colhendo hoje o que você plantou no passado, o seu futuro, o seu destino está nas suas mãos. E isso nos dá responsabilidade. Isso nos dá responsabilidade, nos dá, digamos assim, nos torna consciente dos nossos deveres. E assim vamos nós caminhando. A gente estava observando, Milton, o seguinte, que essa evolução, esse conhecimento nosso a respeito dos valores do espírito, ele tem se dado mais recentemente, não é? Porque no passado a espiritualidade estava como que preocupada com a nossa evolução do ponto de vista biológico, intelectual, né, e da inteligência. E só depois, com Moisés, é que a gente começou um pouquinho
a tomar conhecimento de outros valores, né? E com Jesus, efetivamente, é que a gente começou a conhecer os valores imortais, os valores do Espírito. E a doutrina espírita vem dar uma amplitude grande a essa realidade, porque a doutrina espírita é um prosseguimento da missão de Jesus, que é nos conduzir ao Pai. Jesus, ele disse: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe seguimento, né? E o mesmo acontece com a doutrina espírita. Ela vem dar prosseguimento aos ensinos de Jesus, a essas revelações. É o próprio Mestre, no seu amor infinito, utilizando de nós, daqueles médiuns mais capacitados, mais dedicados ao bem e ao amor, utilizando esses elementos como elementos de intercâmbio entre nós e o mundo espiritual, não é? Nos trazendo revelações, nos trazendo interpretações mais apropriadas sobre o ensinamento, os ensinos do Mestre, né? E isso tem nos dado a nós espíritas ferramentas de trabalho, ferramentas para a vida maravilhosas, né? Mas afinal de contas o convidado é você, não sou eu, e eu estou falando e lhe tomando a palavra, né? Mas está muito interessante, viu, a sua abordagem, viu, Leone? Mas Leone, eu quero retornar um pouquinho, já que é evolução espiritual e Jesus. Há um trecho muito interessante num livro do Chico Xavier, chamado Boa Nova, em que o autor espiritual ele faz uma espécie de uma análise, uma avaliação sobre uma mensagem de Jesus que está colocada lá num dos evangelhos, que eu não me recordo qual é, tá? E que diz respeito justamente o que é que nós estamos fazendo aqui, e em especial a missão de Jesus, para que foi que Jesus veio até nós, sabe? E diz o seguinte, veja que coisa interessante: Jesus está no momento em que ele está arrebanhando a sua equipe de trabalho, está começando a convocar aquelas pessoas que, no entender deles, dariam condições de trabalhar com ele. E os dois primeiros a serem chamados é André e Felipe. E ele está, no momento, conversando com os dois, quando ele faz o convite. Veja que coisa interessante. Aí ele diz: André e Felipe, venho da parte do Pai e vos convido a colaborarem comigo na construção do reino de Deus na terra. Veja que coisa extraordinária. Colaborarem comigo na construção do reino de Deus na terra. E aí vem um detalhe que é interessante de observar. Se era para construir o reino de Deus na terra, era porque ele não existia aqui na terra. Por quê? Porque a terra estava profundamente materializada. E a mensagem que Jesus trouxe a partir do Pai é uma mensagem profundamente espiritual. É uma mudança de coisas tremenda. A proposta de trabalho de Jesus, que ele fez durante todo o seu messianato e colocou para a posteridade, é a transformação do puramente material no puramente espiritual. E ele diz muito bem, né, que essa mudança deverá se dar aqui na terra. Agora, nós já estamos hoje a 2014 anos da existência de Jesus, mas nós ainda temos uma enorme dificuldade de entender justamente tudo aquilo que ele colocou para nós. Você fez uma observação interessante quando falou dessa questão histórica, né? Quando fez a abordagem de que nos passado, né, deu a impressão
de que a construção era muito mais voltada para as questões da própria estrutura do planeta e das coisas, do que mesmo da construção propriamente moral e espiritual, né? E você nos diz que agora, né, nesses últimos tempos, é que nós estamos começando a perceber vislumbres de trabalho a nível espiritual, né? E é justamente nesse momento em que nós nos debruçamos justamente sobre as mensagens de Jesus para verificar a grandeza de conteúdo que está colocado ali. Agora, só que vem um detalhe que eu venho observando já há um certo tempo, é que para poder compreender Jesus é necessário sair da superficialidade para poder nós termos um entendimento mais profundo, ou seja, nós olharmos as lições, as coisas de Jesus por uma outra ótica, porque se não for por essa outra ótica, que é uma visão espiritual, nós não vamos conseguir entendê-lo. E se nós não conseguirmos entendê-lo, nós vamos ficar puramente na questão mística da coisa, ou então colocando as questões de forma velada e criando determinados condicionamentos que não diz respeito à mensagem do Mestre. Há algumas coisinhas, como por exemplo, que eu estava até observando recentemente com relação à falação de Jesus, em que há um momento, veja que interessante, que há um momento em que Jesus diz que para as pessoas tornarem-se discípulos dele, ou seja, nós nos tornarmos discípulos de Jesus, porque discípulo é estudante, né? E todos nós somos estudantes de Jesus. Aí Jesus nos diz que para poder sermos discípulos dele, é necessário que nós abandonemos pai e mãe. Veja que forma forte de falar, né? Nós temos que abandonar pai e mãe para que nós possamos realmente dizermos que somos realmente discípulos de Jesus. E aí vem a questão que é preciso se debruçar para ter um olhar diferente, para poder entender o que é que Cristo está querendo dizer. E, por exemplo, nós vemos alguns luminares da história, que nós verificamos que eles foram capazes de seguir de uma forma real esta mensagem de Jesus. Aí tem um exemplo que eu estava observando há uns dias atrás, Paulo de Tarso. Há pouco você estava falando aqui sobre Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Ora, Paulo de Tarso, no momento em que ele conseguiu ter aquela revelação, as portas de Damasco, né? E aí ele muda por completo. Ele passa a olhar Jesus por um outro olho, por outros olhos. Em seguida, ele é auxiliado por Ananias. E ele passa um tempo no deserto, justamente fazendo todo o seu conhecimento de causa a respeito da proposta de Jesus. E ele volta posteriormente para Tarso, onde ele morava, Tarso, né? onde ele morava. E lá ele tem um contato com o pai dele. E veja a dureza da questão colocada aí, sabe? Porque o pai de Paulo de Tarso não foi capaz de compreender a mudança que foi perpetrada no filho. E ato contínuo ele deserda Paulo de Tarso. Mas deserda não é dos bens materiais, deserdam como filho, para que Paulo de Tarso, a partir daquele momento, não fosse mais considerado como filho dele. Veja que sacrifício tremendo para este homem, né? Paulo de Tarso, como nós observamos, para poder seguir Jesus, ele realmente abandonou pai e mãe. Você teve a coragem, né, de beber a ideia e a partir daí continuar a sua missão. O Milton, um adendo. Esse abandonar pai e mãe não seria no sentido de ampliar a família, né? Porque nós temos ainda um senso muito limitado de família. Nós restringimos a família a pai, mãe, a família da consanguinidade. E a proposta de Jesus é que a nossa família seja a família universal, como era a família dele, né? E ele deu vários exemplos disso.
não seria aí por esse eu vejo também viés? Por esse viés também, sabe? Mas veja também, a questão do abandonar pai e mãe está muito, vamos ver assim, de uma forma prática. Nós temos um filho ou algum parente que, por uma questão de estudo, de um aprimoramento profissional, aí o indivíduo sai de casa, deixa seu pai e sua mãe e vai fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou no sul do país, ou em outro país. Ou seja, houve um sacrifício dele para que houvesse a sua melhoria, nesse caso intelectual, profissional, mas ele foi obrigado a abandonar o seu pai e sua mãe para poder falar sobre isso. Então, o que nós estamos falando, abandonar pai e mãe, é nessa ótica, na que você falou, e nesta também, porque há alguns momentos em que nós temos que abrir concessões em direção à mensagem do Mestre. É abrir concessões, não é que a gente vá simplesmente desregrar pai e mãe, mas é preciso que a gente aprenda a abrir concessões para poder ouvir a palavra do Mestre, né? É nessa linha. Nós temos uns outros exemplos também, como por exemplo Chico de Assis, Francisco de Assis, né? Francisco de Assis foi extraordinário, né? A história nos conta que houve um momento em que, quando ele acordou para essa visão espiritual, ele, na frente do pai, né, ele tirou toda a roupa, né, e entregou para o pai e foi seguir o seu caminho. Ele foi praticamente nu. E agora, mais de uma visão mais contemporânea, nós encontramos também o nosso Chico Xavier. Chico Xavier é diferente, porque Chico Xavier, ele abandonou pai, mãe, irmão, embora sem sair de perto deles. Veja que interessante. E é isso que eu acho que constitui um grande desafio, porque Chico passou a conviver dentro do mesmo teto, mas com a cabeça completamente diferente do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. E ele só se viu obrigado a sair de casa quando houve um momento em que a sua irmã, que já estava, né, de certa forma angustiada com a quantidade de pessoas que iam visitar Chico para receber esclarecimentos a respeito da mensagem do Mestre e também da questão espiritual, e a partir daí Chico se viu obrigado a sair, a abandonar sua casa, inclusive indo morar em uma outra cidade, né? Esse fato do Chico me chama a atenção porque é de uma forma simbólica. Ele abandonou pai e mãe, mas morando na mesma casa. Abandonou a nível mental, porque o nível mental dele era completamente diferente do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos, né? E ele, dentro da própria casa, continuava justamente fazendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu trabalho em prol do Cristo, né? Agora, isso é preciso que a gente tenha uma consciência de que esse nível de envolvimento com os valores espirituais, que são os valores reais da vida, eles só acontecem quando a gente vai tomando uma consciência plena, né? Uma consciência, vai vivenciando isso, vai amadurecendo. Não é algo que aconteça assim de uma hora para outra, né? Um espírito como o Chico é um espírito que venha se desenvolvendo, né, nesse seu nível de espiritualidade já há alguns séculos, né, que ele vinha com esse trabalho de dedicação a essa causa do Evangelho. E chega a um ponto em que essa compreensão chega em um nível tão profundo que realmente ele enxerga de coração a sua família como sendo a família universal, porque no momento a grande maioria de nós ainda tem compromissos muito restritos com a família da consanguinidade, né? E a nossa presença física ainda se faz importante, não é? E até para o cuidado mesmo, o material, o zelo, o auxílio ali, o dia a dia,
o apoio que se possa dar, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista do apoio moral, da presença mesmo, de estar ali alguém que serve de sustentação, de referência, né? E isso é muito interessante. Eu tenho uma compreensão acerca de alguns aspectos. Outro dia, eu conversando com uma amiga minha, sim, eu coloquei para ela o meu entendimento atual da vida sobre o casamento, sobre, sim, a relação homem-mulher. Ela ficou assim, meio olhando para mim, assim, né, porque eu acho que um espírito desse, quando chega nesse nível, a relação a mais pessoal, mais homem-mulher, digamos assim, ela toma um aspecto menos importante na vida, né? Porque eu tenho a impressão assim, que essa relação ela prende um pouco, ela castra um pouquinho, né? E esses espíritos têm compromisso muito mais amplo, né? Não é só com uma pessoa, com duas, com três, tem um compromisso maior. E a gente observa mais ou menos isso, que esses grandes vultos da humanidade, eles se casaram com a humanidade. Sem sombra de dúvida. Como você disse, isso tem tudo a ver com a questão do nível de consciência. Nível de consciência. Estava lendo recentemente um livro que falava justamente sobre isso, um livro voltado à psicologia transpessoal, onde ele falava no nível de consciências e dizia que há um nível de consciência inicial em que eles chamam de consciência de sono. E na consciência de sono estão as pessoas que poderiam dizer que são os hedonistas, as pessoas muito voltadas para as festas, para as brincadeiras, para aquelas coisas que simplesmente eles mexem com seus órgãos e sentidos. Então, para essas pessoas, o mundo se limita a essas questões, que os seus sentidos eles estejam plenamente satisfeitos. Comer, beber, dormir, estas questões. Então, isso é um nível de consciência básico inicial. Posteriormente, ele fala que após passar por esse nível inicial, nós adentramos em um outro nível em que eles chamam de consciência desperta. E na consciência desperta, o indivíduo já faz aquilo que fazia anteriormente, mas ele já percebe que falta algo. A consciência do dever já começa, já é bem fundamentada nesse item de nível de consciência. E finalmente aquele que ele chamou de consciência de si mesmo. A consciência de si mesmo é o que nós podemos chamar de o ser integral, de o ser completo. Ou seja, são as pessoas que são os chamados altruístas, que são aquelas pessoas que já atingiram um nível tal de entendimento da vida que para ele é muito mais importante fazer para os outros do que para si mesmo. São chamados altruístas, né? E no extremo desse, nós encontramos justamente os nossos grandes humanistas, né? Mas, Milton, esse mais importante fazer para o outro do que para si mesmo, na verdade, quando a gente faz para o outro, a gente está fazendo para si mesmo, não é? Talvez seja uma forma ainda um pouco míope nossa de observar isso. Pois é, porque é conforme o nível de consciência. Para essas pessoas, é fundamental fazer pelo outro. É por isso que nós encontramos, como por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, que ela se sentia realizada, a sua alegria estava no outro. Há uma historinha que eu acho muito interessante, que de vez em quando eu relato por aí, que contam que Madre Teresa estava uma certa vez em Bombaí, na Índia, né? E de repente uma mulher passou mal ao lado dela. Ela simplesmente ajoelhou-se, botou a cabeça da mulher no colo e começou a dar os primeiros tratamentos. Quando a mulher soergueu-se, ela elevou os olhos para a Madre Teresa de Calcutá e perguntou: dize-me quem é o teu Deus para que eu também o possa adorá-lo.
E ela olhou para a mulher e disse: eu não sei, ainda não me disseste o teu nome. Ou seja, para a Madre Teresa de Calcutá, Deus era o outro. O outro. Então, esse tipo de pessoas atingiu um nível tal de consciência que ele se realiza com isso. O Chico Xavier, nós sabemos que era uma pessoa que tinha muitos problemas de físicos, né? Uma deficiência física terrível, não conseguia enxergar, uma série de coisas, mas a alegria interior dele era fantástica, né? Fantástica. Outros também, como Albert Schweitzer, né? E outros grandes luminares da nossa história, né? Mas é como você disse a princípio, isso são degraus de nível de consciência que todos nós temos que paulatinamente começar a galgar. Olha, né? Milton, você está... Um dia nós chegaremos lá. Você está provocando aqui muitas pessoas, viu? As questões aqui já são muitas. E a gente precisa de fazer um breve intervalo, viu, Márcio? De 1 minutinho só, de preferência 40 segundos, para a gente voltar e a gente... responder aqui aos nossos amigos. A conversa está muito interessante e a gente pode aprofundá-la ainda mais, trazendo para a nossa reflexão muita coisa boa. Márcio, vamos. O maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. Mas, Milton, tem muita coisa. São 17h04 no horário de Brasília. Estaremos de volta logo, logo, logo. E aí, galera? Aqui é André Sobreiro, agora na Rádio Brasil Espírita, com o estudo do livro Estudando a Mediunidade, obra de Martins Peralva, todo sábado às 9h30 da manhã, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bora estudar? Jesus precisa de nós. Rádio Brasil Espírita. 24 horas no ar com você. Olá, amigos. Sou Arnaldo Oliveira, aqui na Rádio Brasil Espírita, com o estudo do livro Candeias na Noite Escura, obra de Hermínio Correia de Miranda. Não se esqueça, toda segunda-feira às 22 horas aqui na RBR. Espero por vocês. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Leones Soares. Olá, querido amigo, estamos nós de volta. Felizes com a tarde, felizes com a sua audiência, e hoje nós temos como convidado o nosso querido Milton Ramos e um tema deveras palpitante, que é Jesus e a nossa evolução espiritual. E nós já temos algumas perguntas de alguns ouvintes nossos, e nós gostaríamos de fazer um pouco de reflexão sobre elas, que elas nos fazem pensar e nos fazem aprender. Nós vamos começar, Milton, com a Luciane. Boa tarde, Luciane. A Luciane sempre está conosco, levantando as suas questões e contribuindo para que a gente possa melhor
compreender a proposta da doutrina espírita. A Luciane é de Maceió. E ela nos pergunta, Milton, Jesus mostra o caminho, mas de que isso serve se as pessoas nem se preocupam com quem está ao seu lado? Meu amigo, isso diz bem, viu, essa Luciano? questão me remeteu à leitura que a gente fez de preparação hoje. É verdade, né? Meu amigo, isso diz muito respeito, né, à discussão que nós estávamos tendo aqui há pouco agora, principalmente com relação à questão do nível de consciência das pessoas. Nós estamos justamente no aprendizado. Nós temos ainda muita dificuldade a superar, mas nós estamos em processo. Se nós formos olhar a nossa caminhada de alguns anos atrás para hoje, muito embora a aparência demonstre, né, o aparente que está pior ou que está complicada, mas o ser humano já teve avanços consideráveis. Infelizmente, eu sempre digo isso, é que a mídia não coloca para fora, não demonstra justamente as ações positivas que as pessoas estão fazendo. Hoje já há uma mudança muito grande comportamental das pessoas. Quando nós chegamos nos aeroportos das vidas, nas rodoviárias da vida, nós já conseguimos verificar a quantidade de livros, de CDs, que já falam de uma visão espiritual ou espiritualista. A quantidade de pessoas que estão lendo cada vez mais e tomando conhecimento desse tipo de mensagem é muito grande. Muito embora ainda haja alguns equívocos com relação ao entendimento da mensagem de Jesus, e por isso nós temos ainda algumas coisas equivocadas, mas as pessoas estão caminhando de uma forma bem legal na direção de uma visão espiritual de mundo. Acho que é uma questão só de tempo. Daqui a pouco as pessoas começarão a praticarem, né, aquilo que Jesus nos ensinou, que é a questão da máxima do amai-vos uns aos outros, né? E Milton, complementando a sua resposta, viu, Luciana? Essa preocupação sua, ela é saudável, procede, mas o que de fato nós temos que nos preocupar é com a gente mesmo. Nós podemos auxiliar o outro, podemos estender a mão, mas a caminhada do outro pertence exclusivamente a ele. Nós não podemos impor, nós podemos ajudar, podemos socorrer, podemos amparar, podemos levar a palavra amiga, mas a melhor forma da gente auxiliar o outro nesse aspecto é a gente vivenciando os ensinamentos de Jesus, não é? Que isso é uma tarefa nossa, isso daí é tarefa nossa, isso é pessoal e é intransferível. Se o outro não faz isso, lamentavelmente é problema dele, mas o nosso problema é fazer isto, é dentro das nossas possibilidades, dentro do nível de consciência que a gente alcançou, a gente vivenciar esses ensinamentos do Mestre, colocar isso no nosso íntimo, nos transformar, nos tornar criaturas melhores, mais humanas. E se a gente fizer isso, Luciana, pode assinar embaixo. O outro vai se beneficiar grandemente com as nossas atitudes, e não precisa serem atitudes grandiosas, não precisa a gente propalar, divulgar isso, não. Basta você fazer. A forma de você, por exemplo, se comportar numa fila é observada por todos, sem que você esteja falando nada, sem que sua forma educada, cortês de se conduzir onde você estiver, sua forma humana de tratar o outro, só isso já é suficiente para que os outros captem essa energia sua de bondade, de amor,
né? Nós irradiamos aquilo que a gente sente, que a gente é. Irradiamos, e o outro capta, né? E o outro sente, assim como a gente sente o que o outro é, né? Através das suas atitudes, não através das palavras, porque as palavras nem sempre traduzem a nossa realidade e os nossos sentimentos, mas as nossas emoções, as nossas atitudes, essas sim, dizem muito a nosso respeito. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação. Temos uma outra questão também, Milton, muito interessante aqui, que é de Paulo Santiago. Paulo é de Natal. Muito obrigado, Paulo, aí dessa terra tão bonita. Ele diz o seguinte: vejo na religião espírita um individualismo muito grande. Isso não é egoísmo? Veja só as coisas como podem ser observadas, né? A ótica de cada um, né? Como pode ser interessante. O espiritismo, né? Ele tem uma forma própria de agir, bem diferente das demais religiões, porque ele pensa realmente diferente. Então, talvez por isso, por ele pensar diferente e agir diferente, é que tenha passado essa imagem para o nosso amigo Paulo Santiago, né? E possivelmente os espíritas sejam individualistas, né? Eu diria que individualistas não, porque o individualista realmente tem essa conotação, né? Essa conotação como você colocou. Mas eu diria que nós caminhamos na direção daquilo que um dos grandes psicólogos da humanidade, o Jung, chamou de individuação. O que é a individuação? A individuação é o seguinte: todos nós sabemos que na nossa caminhada nós trazemos dentro da nossa mente coisas boas, mas também muitas coisas erradas que nós fizemos pela vida fora. As coisas erradas, elas continuam lá na nossa mente. E as coisas boas, nós estamos colocando em prática. Mas há um momento em que nós, na nossa caminhada, nós começamos a trazer aquelas coisas negativas que estão dentro de nós, trazendo para as ações do dia a dia. E aí nós vamos trabalhando e procurando equacionar essas questões negativas. Ou seja, nós vamos pouco a pouco limpando o nosso porão. Na realidade é isto. E Jung colocou isto chamando de individuação. Não é individualismo, porque o individualismo realmente é egoísta, né? É individuação. Mas o espírita ele também é facilitado nessa ação da individuação, porque ele conta com as ferramentas que, na minha ótica, são extraordinárias. Porque, como nós dissemos logo no início do nosso programa, as ferramentas, os postulados espíritas levam-nos a ter um entendimento mais apropriado das questões colocadas por Jesus. Então, esse aclarar de mente faz também termos um comportamento conforme aquilo que nós pensamos. É a mudança que nós temos. Então, por isso é que nós, de certa forma, nos diferenciamos um pouco dos demais nessa questão de pontos de vista e de forma comportamental. Há uma frase que eu gosto muito, que eu acho muito apropriada, que é aquela que diz que o pastor conduz as suas ovelhas, mas são as ovelhas que caminham pelos seus próprios pés. Então, a evolução, ela a princípio é individual. É o indivíduo que tem que caminhar. Agora, é o seu caminhar que leva à evolução coletiva. Eu não posso forçar ninguém a desenvolver-se, mas eu posso, de certa forma, colocar ferramentas que propiciem condições ao outro acordar para a sua necessidade de desenvolver-se. Então, é dessa forma que nós agimos, né? Eu diria que não é individualismo, mas a individuação ou o esforço tremendo que nós fazemos no sentido da nossa melhora.
E o que não é fácil, Pelo seguinte, Paulo, porque nós sabemos muito bem que todos nós, sem exceção, apesar do esforço de melhoria que nós fazemos, mas no nosso porão tem muita coisa guardada. E aí, de repente, eu estudo, vejo, falo em Jesus, mas como eu sou ainda muito imperfeito, um belo dia eu faço uma besteira. Sou humano, sou falível. Aí faço uma besteira. Mas para o espírita, quando ele acontece uma besteira desse, aí logo em seguida vem a chamada ressaca moral. O constrangimento, a vergonha é muito grande. E aí ele pega a coragem para continuar a sua jornada sem passar pela repetição daquela besteira que ele fez anteriormente. Ou seja, a nossa vida é um constante desafio de superação de obstáculos, né? Talvez a nossa vida seja até um pouco mais complicada, porque eu já ouvi algumas pessoas colocando que talvez fosse mais interessante, talvez nós sofrêssemos menos se nós fôssemos alienados da coisa. Mas não é assim, porque nós nos esforçamos para estudarmos, para entendermos o porquê das coisas. Mas quando nós fazemos isso, também aumenta a nossa responsabilidade com o meio em que nós vivemos e conosco mesmo. É isso, Paulo Santiago. Obrigado pela participação. Paulo, pois é, nós entendemos assim, a doutrina espírita, Paulo, ela nos convida a uma interiorização nossa, de uma busca de um autoconhecimento, e esquecendo aquilo que o outro possa pensar a nosso respeito. As práticas exteriores não nos sensibilizam, não nos tocam. O que nós buscamos é sermos autênticos nas propostas nossas de vida, na vivência daqueles postulados que nós temos como bons, como verdadeiros, e que nos conduzem a um estado pleno de espírito. O nosso egoísmo, naturalmente, ainda é grande. A gente vem numa luta ferrenha, não é, contra nós mesmos, no sentido de superar. Mas aos poucos nós vamos substituindo esse sentimento ainda de egoísmo pelo sentimento humanitário, não é, de amor, de ver no outro um irmão nosso com qualidades e com defeitos como nós os temos. Agora, o processo de transformação interior, Paulo, esse daí compete a nós, não é? Como o nosso querido Milton fez a referência, a individualização, não é, Milton? Uhum. É um processo do qual a gente não pode se abstrair, porque a nossa caminhada tem uma frasezinha de André Luiz, que ele diz assim, caminhemos juntos. Olha, uma frasezinha tão simples, duas palavrazinhas, né? É verdade. Caminhemos juntos. A nossa caminhada deve ser com todos, mas caminhando com os próprios pés, né? Porque às vezes a gente está caminhando e há quem fique cansado, quem queira parar. Nós podemos estimular, podemos, né, segurar a mão e vamos e tal, mas se o outro resolver parar, a gente não vai poder ficar parado. Temos que prosseguir. Sem dúvida. Obrigado, Paulo, e um abraço a todos os potiguais. Temos uma outra questão aqui. Essa questão agora é de Félix, aqui de Maceió. E ele pergunta: Milton, o que se entende por humildade? É a mesma humildade de Cristo? O que se entende por humildade, Milton? O que se entende por humildade, né? Tem nas bem-aventuranças de Jesus tem uma frase a esse respeito, né? Bem-aventurados pobres de espíritos, né?
porque serão deles os reis dos céus, né? Quando a etimologia, ou seja, a origem, né, o significado da palavra humildade, ela vem de humus. Humus, nós sabemos muito bem que é aquela substância, né, quando há um alagamento de um rio, o rio alagou. Quando ele retorna para o seu leito normal, ele deixa na superfície ali um material orgânico que é profundamente fértil para as plantações. Esse é o humus. A raiz da palavra humildade é a mesma raiz do humus, ou seja, tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. A humildade é uma coisa extraordinária, mas é preciso que nós não confundamos humildade com outras coisas que tem por aí colocada, como por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem humildade com pessoas que são pobres, que não têm recursos, que têm pouco poder aquisitivo. Mas a humildade não é isso. A humildade é uma conceituação moral. Às vezes também se confunde muito com Sim, a timidez. Com a timidez que também não é isso, né? Não é isso. Tanto não é que nós encontramos por aí, por exemplo, alguns pedintes, algumas pessoas muito pedintes, que eles são, como é que eu diria, são deseducados, quer dizer, não são humildes. Como também encontramos pessoas que possuem recursos, muitos recursos, mas são pessoas profundamente educadas, são pessoas que têm uma forma de conduzir-se de uma forma ética maravilhosa. Então a questão da humildade está muito voltada para uma questão de cunho moral, de como eu me comporto frente às pessoas e frente às situações que eu tenho pela vida. O maior exemplo que nós temos de humildade é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo era humilde, né? Era humilde. Como sempre foi a nossa referência, e ele era humilde. Ele tratava todos no mesmo nível. Jesus lidou com coxo estropiado da mesma forma como lidou também com pessoas sadias, pessoas saradas. Lidou com doutores da lei, como também lidou com pessoas profundamente ignorantes. E ele soube lidar com todos eles de uma forma ética decente. Então, creio que isso é que seja humilde. Isso é que é realmente a verdadeira humildade. Como Jesus é o nosso modelo e guia, nós devemos justamente nos mirarmos nessa humildade de Jesus para que nós possamos ser uma pessoa mais legal, né? mais ética, de uma forma mais tranquila. Numa visão espírita, a gente pode traduzir a humildade também, Milton, como sendo o conhecimento, o autoconhecimento, conhecimento das nossas limitações pessoais, de que somos, claro, né, temos virtudes, mas temos muito ainda a conquistar. Somos todos iguais, que não somos superiores a ninguém, não somos inferiores, mas somos da sua própria condição. Exato. Não é a nossa condição de pequenez ante o Criador, não é? Ante a sabedoria universal, não é? Às vezes a gente conhece um pouquinho de algum assunto, a gente se coloca na condição de dominar totalmente aquele assunto, e ainda que a gente dominasse um assunto específico, e os outros onde ficam, não é? Os outros, o outro conhecimento, o outro saber sobre outros temas, enfim, essa condição de humildade, ela inclusive ela é extremamente necessária à nossa evolução. Quer dizer, alguém que não se coloca nessa condição de humildade, de aprendiz, de igual aos outros, ele está, digamos, usando uma linguagem popular, ele está travando, puxando o freio de mão e esvaziando os 4 pneus, né? Não vai à frente de jeito nenhum, fica travado. Muito obrigado, Félix, pelo ensejo. Temos ainda a participação do Sanches, o nosso querido boliviano Milton. E ele pergunta aqui, ó, Jesus, nosso mestre e guia,
somos dignos do nosso Mestre? Será que somos dignos dele, né? Eu acho que sim, viu, Milton? Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista. Claro. Deus nos criou a todos simples e ignorantes, e Ele sabia da nossa condição de inferioridade, naturalmente, e as dificuldades que nós iríamos ter pela frente em superar todas essas dificuldades, todas esses percalços na nossa caminhada. E Ele nos deu Jesus, conforme nos explica o que você fez referência, né, questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele nos deu Jesus como nosso modelo e guia. Então, se Deus deu Jesus como nosso modelo de guia e de perfeição, é porque nós precisamos e merecemos, não é? Deus não ia cometer uma injustiça. Agora, o que acontece é que nós ainda nos encontramos muito reticentes em relação a assumir a nossa fé, em outras palavras, a nossa fé, que é muito pequena. A gente não promoveu os meios de desenvolver a fé através do conhecimento dos ensinamentos e da vivência desses ensinamentos do Evangelho, e por conseguinte a gente hesita muito diante de abraçar esses valores e esses ensinos de Jesus com entusiasmo, com a crença profunda, né, com a vivência real. Então eu acho que tem muito a ver por aí, viu, Sanches? Jesus é o nosso irmão maior, nosso modelo, e está sempre de braços abertos a nos esperar, nos convidar, de mãos estendidas a nós. É preciso apenas que a gente estenda a nossa mão. Mas o Milton quer falar a respeito. Eu estava aqui justamente pensando, sabe, nessa questão de Jesus e nós. Sim. E imaginando o seguinte, sabe, Leone? Vocês vejam, Jesus foi colocado como modelo e guia da humanidade. Não é fácil, não é fácil. E para poder chegar aqui como modelo e guia, ele teve que vir de algum lugar. Ele veio de uma outra dimensão. E ele veio, e ele esteve aqui entre nós como o ser mais espiritualizado que já teve nesse planeta. O Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, como coloca todo mundo. Ora, esta pessoa veio com uma missão específica de cuidar de nós, de acelerar o nosso progresso, de ensinar-nos um tipo de vida que nos dê uma condição melhor. Ele veio justamente para implantar o reino de Deus na terra, ou seja, uma missão hercúlea. Ele veio fazer com que nós nos aproximássemos de uma maneira mais efetiva, mais eficaz do Pai na nossa caminhada. Para poder fazer isso, tem que gostar muito de nós. Tem que gostar muito de nós. Por isso é que eu entendo que ele entendeu que nós somos dignos dele. Porque se não fosse desta forma, ele tinha outras coisas para fazer na dimensão onde ele se encontrava. Mas ele se dignou a descer até nós, a abaixar todo o seu padrão vibratório, para chegar até nós, para ensinar-nos como encontrar o caminho que leva ao Pai, que leva a Deus. Tinha que gostar muito de nós, né? E na condição de um espírito crístico tinha que ser assim mesmo, não é? Porque na medida em que o espírito evolui e que se aproxima mais de Deus, ele vai compreendendo o seu valor e o valor de cada um de seus irmãos. Ele vai amando essa família espiritual, como a gente comentava ainda há pouco, vai se abrangendo, vai se amplificando, né? E todos nós passamos a ser irmãos
dentro dessa compreensão de um amor universal. E Jesus vivenciou isso com a mais profunda autenticidade. Jesus não fazia o que ele fez, ou não faz o que ele faz em nosso benefício apenas para nos dar lições, mas sobretudo porque era a forma dele agir, né? Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele não fez simplesmente para aparecer bem na fotografia ou na televisão, que naquela época não havia televisão nem fotografia, e ele fez por um ato de amor, de generosidade, algo seu mesmo, algo íntimo, algo e deixando para nós esse ensinamento, né, de simplicidade, de humildade. Então isso é muito importante, essa compreensão da autenticidade das nossas ações, né? Não estamos agindo, não devemos agir como eu diria, como atores, não é, numa grande peça teatral, mas devemos ser autênticos nas nossas ações. Eu, Milton, me confesso um autor péssimo, sabe? Eu sou um autor péssimo, não sei representar, não sei agir de forma diferente daquilo que eu sinto, até aqui para falar mesmo, não sei falar de outra forma, eu não sei, eu acho que se eu fosse viver de representação, viu, Márcio, eu ia passar muita fome. O Leone, só para ainda na pergunta do nosso amigo do Sanches, né? Do Sanches. Tem duas frasezinhas que eu sempre coloco como referência, sabe? É quando Jesus diz que eu não vim para os sãos, para os sadios, né? Ou seja, ele veio para as pessoas que realmente precisavam ter um acompanhamento, né? A outra também que diz muito da nossa condição moral. Eu acho que Jesus quis dizer com isso, viu, Milton? Ele quis dizer, olha, eu vim para vocês todos, porque todos nós somos doentes, né? Todos nós, em maior ou menor proporção, todos nós somos doentes, né, da alma. A outra frase que é muito interessante também é quando ele fala com Pedro, né? Ele diz, Pedro, o homem é mais simples do que perverso. O homem é mais simples do que perverso. Ou seja, o homem faz aquelas atrocidades que fazia, mas por desconhecimento de causa, por pura ignorância. Tanto é que ao exalar na cruz, ele disse, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, né? Milton, tem um ensinamento de Jesus que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Eu acho isso daí uma coisa maravilhosa. A humildade de Jesus em dizer isso, né? Ele se coloca na condição de... Porque eu acho que a gente teria muita dificuldade, com exceção daqueles que têm um ego muito grande, a grande maioria de nós teria dificuldade em exteriorizar suas virtudes, né? E Jesus fala nas virtudes dele sem nenhuma vaidade, com a maior naturalidade, se conhecendo, se identificando na sua legítima condição de espiritualidade, né? E ele traça um roteiro para nós, olha, ninguém vai ao Pai senão por mim, através dos meus ensinos. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E a gente subestima tanto isso. Ontem nós estávamos aqui conversando sobre isso. Se por um lado as religiões, quando nós falamos nas religiões tradicionais, nós estamos falando em nós mesmos, porque todos nós já passamos pelas mais diversas searas, né? E não estamos criticando,
Mas o modelo adotado pelas religiões tradicionais, que se colocaram na condição de representantes do cristianismo, conduziram a humanidade praticamente a uma rejeição ao Evangelho, aos ensinos de Jesus, né? Que isso ficou tão desvirtuado, que os ensinamentos de Jesus são tidos como coisas totalmente à parte da nossa vida, que eles são importantes não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista, porque eu vejo muito, viu, Milton, a Sim. vida como um todo. Eu não consigo muito separar, viu, Márcio, a vida espiritual, da vida material. Nós somos um ser que estamos passando aqui por uma experiência sem deixar de ser espírito, claro, né? Um ser pensante que deveria ser senhor das ações, que nós não nos permitimos, o nosso equilíbrio emocional ainda não nos permite isso, não conseguimos domar os nossos instintos, as nossas emoções, mas que deveria ser isso. Então, o que acontece? Os ensinamentos de Jesus se tornaram coisas distantes, místicas, né? Dissociadas da vida, como se fossem importantes só para uma vida futura, quando não é isso, quando eles são importantes para agora, para esse momento agora, né? Você está querendo falar alguma coisa? Você estava falando sobre a questão das religiões, e eu lembrando-me aqui que eu tinha até copiado, que achei tão interessante, um trecho de José Passini, que é um espírito dedicado lá de Juiz de Fora, sabe? E ele diz o seguinte, veja que coisa interessante: com Jesus aprende-se que religião não é algo mágico a ser levado a efeito no interior dos templos. Não mais aquela ideia de que religião é prática mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas, vivenciada no interior das casas de Deus. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser, para aquele que lhe entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes e em todos os momentos. Ensinando que Deus está presente em todo o universo, alargou os limites do templo, transformando o mundo num templo imenso. Na casa do Pai há muitas moradas. Luiz Passini, linda, né? Interessante, né? Luiz Passini, trabalhador da Espírito lá de Juiz de Fora. Desencarnado? Encarnado ainda. Encarnado. Interessante, né? Muito interessante. É que Jesus nos colocou diante de Deus, nós e Deus, né? É verdade. Tirou os intermediários, né? E isso para nós é uma coisa importantíssima. Talvez por isso é que o Espiritismo é olhado com um olhar diferente, né? E meio complicado até. Há uma reação muito grande com relação ao Espiritismo por causa disso. Tira porque entendemos as Jesus muletas, dessa forma, né? Tira as muletas. Tira as muletas, e isso é ruim para muita gente, né? São pessoas que gostam de serem muletas, né? Como dizia Jesus, se beneficiam muito com isso. Como dizia Jesus, ao sentires vontade de orar, né? Entre em teu quarto, né? Ajoelha-te, né? E aí Jesus vai e ensina como ele deve olhar, como ele deve orar, né? Sozinho, isolado, tranquilo, circunspecto, né? Eu me lembro sempre de uma frase de Leon Denis, quando ele diz assim: Milton, tende como templo o universo, como altar a consciência, lindo isso, como né? imagem Deus, e como lei a caridade. Coisa linda, né? Coisa linda. Tira a gente dos templos de pedras, das convenções, né? E abre um novo horizonte, um novo mundo, um novo universo. E traz a religião, né, para o dia a dia, né? É a sua prática diária de contato com as pessoas, que é a sua religião.
É o religare, né? Religar você com o outro ser e com Deus também. Milton, nós já estamos chegando ao final do nosso horário. E nós gostaríamos, então, de que você fizesse as suas considerações finais. Tá certo. Eu estou grato pelo momento que nós vivenciamos aqui. Achei que foi muito positivo, muito importante a discussão que nós tivemos, a participação dos nossos companheiros ouvintes, né? Mesmo os que não mandaram mensagem, mas que estiveram também assistindo a nossa discussão, vibração muito positiva, muito boa. Eu fico muito feliz com isso, né? E eu espero que nós tenhamos outros momentos para fazer uma outra discussão nesse nível. Aí, voltando ainda para a questão do Cristo e a questão do caminhar espiritual do ser humano, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um trechozinho que de vez em quando eu leio para poder me situar no contexto. E ele diz que nós admiramos a moral evangélica, nós proclamamos a sua sublimidade e a sua necessidade, mas conhecemos-a superficialmente e não sabemos tirar-lhe as consequências. Que isso fique para a nossa reflexão, para que nós possamos ter um olhar diferenciado sobre o que está colocado nas mensagens do ilustre Mestre Jesus. E que Jesus nos abençoe a todos, amigos. Olha, Milton, nós lhe agradecemos. Realmente tivemos um banquete espiritual hoje à tarde, né? A emoção nos toma, nos torna a flor da pele, e queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, participação, e agradecer sobretudo a Deus que nos enviou seu Filho amado em nosso socorro, em nosso amparo, para que a gente possa ter uma compreensão melhor da vida, mais profunda, e desfrutarmos dessa condição de sermos filhos de Deus e criados para o amor, não é? Para a paz, para a serenidade, para a felicidade, enfim, porque em última instância é esse o nosso objetivo aqui, é sermos felizes, né? E só seremos felizes quando aprendermos a amar ao outro. Que Jesus nos abençoe e até a próxima quarta-feira. Obrigado também ao Márcio pelo seu apoio. Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita Conversa Fraterna.